Olá, concurseiro. Mais uma vez eu estou por aqui, Paulo Delgado, Matemática, Raciocínio Lógico, trazendo para vocês 40 questões da banca FGV destinadas ao conteúdo de Canaã dos Carajás, Prefeitura de Canaã do Carajás. Então, 40 questões entre raciocínio lógico, matemática, raciocínio lógico, análise combinatória, probabilidade, razão em proporção, regra de três, porcentagem, etc. Tá? Ok? Geometria, né? Algumas questões de geometria que faz parte do seu conteúdo. Então vamos lá. Primeira questão, todas as questões, eu ressalvo aí, que são todas das 40 questões da FGV, caídas em provas recentes, tá? Ok? Parecidas com a que vai vir para você lá no concurso. Primeira questão, caiu na Cefa Niterói 2015. O quadro a seguir mostra a distribuição de idade dos funcionários de certa repartição pública. 20 ou menos, com 20 anos ou menos, são 2 funcionários que trabalham. De 21 a 30, 8 funcionários, 31 a 40, 12, 41 a 50, 14, mais de 50, 4. Vamos colocar isso aqui num quadro aqui, rapidinho, tá? Idade, número de funcionários. Então, 20 ou menos, são 2. De 21 a 30, são 8. De 31 a 40, são 12. De 41 a 50, são 14. E mais de 50, são 4. Tá? Então está aí o nosso quadro de informação e diz o seguinte: escolhendo-se ao acaso um desses funcionários, a probabilidade de que ele tenha mais de 40 anos é... Então veja, a fórmula da probabilidade de um evento A acontecer é o número de possibilidades do evento A acontecer dividido pelo número de possibilidades do espaço amostral. Tá? Então, o primeiro passo a calcular numa questão de probabilidade é o espaço amostral. Tá? Então, vamos lá. O espaço amostral são quantos funcionários eu tenho aqui. Eu tenho 10, 22, 22 com 4, 26, com 14, eu tenho 40 funcionários, tá? É o total. Desses 40 funcionários, quantos têm mais de 40 anos? Mais de 40 anos são essas duas faixas aqui, de 41 a 50 e mais de 50. Daqui para cá, eles têm 40 ou menos. Então, escolhendo-se um desses funcionários ao acaso, a probabilidade de que ele tenha mais de 40 anos... Então, veja, são 18 funcionários que têm mais de 40 anos. Então, a probabilidade do evento A acontecer é 18 num total de 40. Tá? 18 dividido por 40 vai dar 0,45, que multiplicado por 100 para responder em porcentagem é 45%. Letra D de dado. Ok? Questão número 2. Na questão número 2, caiu na prova de SSP Amazonas, tá? Assistente operacional, 2015. Em uma empresa trabalham homens e mulheres, sendo ao todo 80 pessoas. Dentre elas, sabe que 20 falam inglês, 45 são homens, 26 são mulheres que não falam inglês. O número de homens que trabalham nessa empresa e não falam inglês... Bom, toda vez que você tiver um grupo, né,
que esse grupo está dividido em 2 subgrupos, esse grupo de 80 pessoas aí está dividido em 2 subgrupos. Quais são os 2 subgrupos? Eles estão divididos em homens e mulheres e pessoas que falam e não falam inglês. Falam inglês e não falam inglês. Então, veja bem, se você tem uma subdivisão, 2 subdivisões de 2, olha para cá, olha o que você vai fazer, ó, uma tabela. Porque linhas se cruzam com colunas, tá? Então você vai colocar uma divisão nas linhas e outra divisão nas colunas, da seguinte maneira. Observe. Nós temos aqui homens, nós temos mulheres. Então eu botei a divisão de sexo na horizontal. Na vertical, ou seja, nas colunas, eu vou colocar falam e não falam inglês, tá? Aqui, ó, falam inglês e aqui não falam inglês. Pronto. Bem, totalize as colunas e totalize as linhas. Aqui é o total das linhas e bem aqui é o total das colunas, tá? Bom, nós começamos bem aqui, olha, 80 pessoas, isso o texto diz, está aí no texto, tá? Em uma empresa trabalham homens e mulheres, sendo ao todo 80 pessoas. Dentre elas, sabe-se que 20 pessoas falam inglês. Então, eu vou colocar o 20 bem aqui, olha. 20 pessoas falam inglês, tá? Segunda informação, 45 são homens, então o total de homens é 45. 26 mulheres não falam inglês. Então, mulheres são 26 que não falam inglês. Pronto. É isto que eu tenho aí, tá? Ok? Então, veja. Se eu tenho que 20 falam inglês, tá? Para chegar em 80, eu chego à conclusão que 60 não falam inglês. Dos 80, se 45 são homens, eu chego à conclusão que 35 são mulheres, para fechar 80 aqui, olha, tá? Bem, as mulheres que não falam inglês são 26. Se 60 pessoas não falam inglês, 60 menos 26 vai dar 34 pessoas que não falam inglês, ok? Beleza. Aqui, olha, os homens são 45. Se eu são 34 que não falam inglês, 45 menos 34 são 11 aqui, olha. Tá? Aqui são 35 mulheres, 26 não falam inglês, 35 menos 26 são 9. E veja que fechou, 11, 9, 20, 11, 9 e 20. Ou seja, está toda fechada. Agora eu vou ao que eu quero. O número de homens que trabalham nessa empresa e não falam inglês. Então, homens que não falam inglês, está aqui, ó. 34 homens que não falam inglês. Alternativa B de bola. Questão número 3, também caída na prova do Amazonas, mesma prova da questão 2, 2015, assistente operacional. Certa financeira cobra juros de 10% ao mês no sistema de juros compostos. Tá? Carlos contraiu nessa financeira um empréstimo de R$800 e só pagou 2 meses depois. Tendo pago a dívida na caixa da financeira com 10 notas de R$100, a quantia que recebeu de troco foi de... Bom, uma questão de juros compostos, né? Bem facinho aí. Vamos lá, questão 3. Nós temos o seguinte, a taxa 10% ao mês. O Carlos pegou um capital de R$800 e só pagou com 2 meses. Tá? Então vamos calcular o montante. O montante é capital 1 mais I elevado a N, fórmula dos juros compostos. Tá? Então, montante, capital 800, 1 mais. A taxa I, essa taxa de 10%, a gente coloca na forma decimal. Divide por 100, dá 0,1 ou 0,10, como tu queiras.
Só que esse zero aqui não importa nada, zero depois da vírgula. Tá? Então, eu tenho montante é igual a 800, 1 mais 0,1 dá 1,1. Opa, ao quadrado, desculpa aí, tá? 1,1 ao quadrado. 1,1 ao quadrado, tá? Aqui ao quadrado porque o tempo, ó, o tempo n é 2, tá? Então, montante é igual a 800, 1,1 ao quadrado dá 1,21 e 800 vezes 1,21 dá R$ 968. Então, a dívida do Carlos era para pagar R$ 968. O Carlos pagou com 10 notas de R$ 100, tá? Ok? Então, o Carlos pagou R$ 1.000, uma dívida de 968. Então, sobrou de troco para o Carlos R$ 32. Alternativa A.